Oi, gente, desculpa a qualidade da câmera. É que eu literalmente tô viajando, então eu não tenho todo o meu set de casa. E eu só queria, na verdade, deixar aqui registrado que este vídeo será dividido em 3 partes diferentes, porque ele ficou gigante. Então, essa é a primeira parte que a gente vai falar de planejamento de viagens. E a segunda parte eu vou responder um pouquinho mais sobre passagens, escalas, etc. Mala. E a terceira parte eu vou falar de como economizar dinheiro, como fazer várias coisas diferentes. Então, aguentem aí, gente. Vai ser uma série de 3 semanas de vídeo, porque literalmente eu tinha 1 hora inteira de vídeo pra editar. E eu consegui editar em 45 minutos, ou seja, 3 vídeos de 15 minutos, porque senão vocês iam ficar 200 anos aqui comigo. E nem todo mundo tem tempo pra isso. Então eu resolvi dividir os 3 vídeos. Eu espero que vocês entendam e que vocês gostem. E durante os vídeos, o comentário está super liberado pra vocês. Vocês podem me perguntar o que vocês quiserem, que eu vou respondendo nos comentários mesmo. A não ser que ele vá entrar em algum dos próximos vídeos da série, ok? É isso. Eu espero vocês então na próxima segunda-feira. E tchau! Olá, queridos, tudo bem com vocês? Desculpem, eu estou levemente gripada, então pode ser que eu não soe tão bem quanto normal. Mas é por causa da gripe. Mas eu queria gravar de qualquer maneira pra vocês, porque eu esqueci de gravar ontem, blá, blá, blá. Sabem como é, né? Foi pedido, então, no último vídeo que eu fiz de viagem, então de Interlaken, foi o último vídeo da minha viagem do ano passado. Mas ainda assim, foi o último vlog que eu não tinha disponibilizado ainda pra vocês. E neste vlog, então, pediram pra eu comentar um pouquinho sobre o meu processo de planejamento de viagens e finanças e preço de passagem e como fazer tudo pagando um preço ok. Então eu resolvi responder essas perguntas para vocês. Eu perguntei no Insta também, então quem tinha dúvidas sobre viagens, para deixar lá também para mim. E no fim das contas eu juntei todas essas perguntas e eu vou comentar todas elas aqui hoje. Então tá, então vamos começar com a pergunta mais comum e obviamente é a mais comum, eu acho que é a parte mais difícil quando você tá falando de viajar. Então, que é como eu organizo as minhas viagens. Então, quem perguntou isso foi a Kylis, foi a Maju, foi a Ru, foi... Muitas pessoas me perguntaram isso e sim, eu entendo porque é realmente a parte mais difícil do processo todo. Como eu organizo as minhas viagens, tá? Basicamente, eu tenho uma ideia de todos os lugares que eu quero conhecer no mundo. Obviamente vocês sabem, eu tenho um Instagram só pra viagens, então se você não me segue ainda, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês poderem conhecer. E eu sigo muitas pessoas que são realmente blogueiras de viagem especificamente. Então, vários lugares que elas frequentam, que elas vão, que elas postam fotos, eu acabo colocando na minha lista de viagens. Então, geralmente, eu sempre tenho um destino em mente, então eu vejo realmente qual é o período que eu tenho pra eu entender qual o local que eu consigo ir. Então, por exemplo, quando eu fui nas 2 viagens que eu fiz nos últimos 2 anos, então 2017 e 2018, eu peguei as férias do meu trabalho. No meu trabalho eu podia tirar 20 dias de férias. Muitas das escolhas dos meus destinos, então eu sempre escolho destinos que eu sei que eu vou conseguir abraçar bem o meu objetivo dentro desse destino. Então, sim, eu já fiz viagens mais curtas. A gente vai tentando encaixar, então, por exemplo, no meu aniversário no ano passado, retrasado, eu acho que foi. Eu acabei indo pra Cartagena com a minha mãe, porque minha mãe foi a trabalho pra Cartagena. Fazia sentido, era feriado aqui no Brasil, era próximo do meu aniversário, e daí eu fui com ela. Então tem várias coisinhas que a gente vai tentando encaixar. Então geralmente local e quantidade de dias eu tento juntar o máximo possível. Então se é um país que eu quero conhecer várias cidades, eu prefiro escolher períodos onde eu vou ficar bastante tempo. Se são países que eu não tenho tanta vontade de conhecer tantos lugares, eu jogo para os feriados mais curtos, etc. Ou se eu vou para uma cidade específica, aí eu pego também períodos mais curtos. Além disso, depois que eu decidi a cidade, depois que eu vi onde eu vou, eu tenho o costume, começou na Itália isso, na verdade, de comprar os guias, então, do local onde eu vou. Eu tenho apenas alguns, eu não tenho todos os que eu fui, porque eles são bastante caros. Então, o primeiro guia, na verdade, eu ganhei, se eu não me engano, de Natal. Então, eu ia pra Itália fazer intercâmbio, foi a minha primeira viagem internacional sozinha. E eu fiquei 1 mês na Itália.
E eu ia pra estudar, então a escola, de segunda a sexta eu tinha escola, e de final de semana, basicamente, a escola levava a gente pra alguns lugares. Porém, eu queria ter o guia de turismo pra saber o que eu queria fazer dentro dessas grandes cidades que a gente ia. Então, nesse um mês que eu fiquei na Itália, eu devo ter conhecido das grandes cidades, eu conheci umas 4 cidades grandes. Então, Roma, Veneza, Florença e acho que foi isso. Cidades grandes foram essas 3 e depois algumas outras cidades pequenas que eram mais próximas de onde eu morei, em Camerino. Então, tem várias coisas que... Aí eu ganhei de Natal, logo antes de eu viajar, esse livro. E daí ele falava um pouquinho mais da Itália em geral. Então, tem várias coisas, obviamente, aqui. E fala bastante dessas cidades grandes, esse livro aqui. Aí outra viagem internacional que a gente fez e eu acabei comprando os guias foi pra Nova York. Julho de 2015, fim de julho, começo de agosto, acho que foi. E daí a gente foi pra Nova York, daí eu fui lá e comprei. Eu gosto muito dos guias da Lonely Planet, então tem isso. Então eu comprei o guia da Lonely Planet e meus pais acabaram comprando esse guia da Folha de São Paulo. Então a gente tem esses 2 guias de Nova York. E esse guia não tá tão marcado. E ele é muito específico pra Nova York, então tem todas as coisas da face da terra que você pode fazer em Nova York. Se vocês forem comparar. Esse daqui é da Itália, que fala das grandes cidades, e esse daqui é de Nova York, que é só Nova York. Então, tipo, muitas informações sobre Nova York. E outro guia de turismo que eu tenho é o do Japão, que foi essa última viagem, quer dizer, a penúltima viagem grande que eu fiz, em 2017. E esse daqui eu uso os flagzinhos que vocês nunca vão me ver usando em livros normais, mas em guias de turismo eu gosto de usar. E aqui eu marquei todas as coisas que eu gostaria de fazer dentro das cidades onde a gente já tinha decidido mais ou menos o que a gente queria ir. Ou, mesmo quando a gente não tinha decidido as cidades que a gente queria ir, esse daqui foi muito bom, porque a gente tinha uma noção mais ou menos do caminho que a gente queria fazer, então a gente fez o centro e o sul do Japão, a gente não fez nada no norte, então eu foquei bastante nesses lugares onde eu queria ir, particularmente. Então eu acho que guias de turismo são uma parte muito legal pra você ter uma ideia do que você vai fazer no local. E eu, pelo menos, gosto muito de entender quais são as possibilidades dentro desses locais onde eu pensei de ir. Outra forma também que eu uso bastante pra organizar minhas viagens é se, por exemplo, vai uma viagem mais curta, uma viagem de, sei lá, uma semana, e eu vou pra 2 ou 3 cidades no máximo. Eu pego essas 2 ou 3 cidades e eu destrincho essas 2 ou 3 cidades. Eu olho todas as possibilidades. Vai que eu não tenha o guia de turismo, mas que eu tenha o Google e etc, e essas pessoas mesmo que eu sigo no Insta, então eu vou colocando os lugares que eu quero ir e, consequentemente, montando um roteiro. Então, essas são as partes, as organizações que eu tenho. Então, para preços de passagem, eu coloco alerta, sim. Eu uso ou o Skyscanner ou o Google Flights. Gente, eu já comprei passagem com 1 ano de antecedência e, um tempo depois ele tava mais barato. E eu já comprei passagens há 3 semanas de antecedência da viagem. E eu paguei um preço razoável. Não digo que foi barato, mas foi um preço razoável por uma passagem. Eu não sei dizer pra vocês, não comprem X tempo antes. Não existe uma fórmula, tá? Primeiro, depende muito da onde você tá indo. Se você tá indo primeiro, julho sempre vai ser o mês mais caro de viagens. É férias escolares, julho, janeiro e dezembro. São férias escolares, então, principalmente voos saindo do Brasil, então provavelmente eles vão sair mais caro mesmo. Como eu disse, eu já comprei com 1 ano de antecedência achando que eu ia pagar muito mais barato e não foi bem assim. 2 ou 3 meses ou 4 meses depois tinha promoções nas passagens e tava um pouco mais barato, mas nada nossa, é metade do preço da passagem. Não, eu acho que não chegou a isso, tá? Eu já comprei com 3 semanas de antecedência, como eu disse, e paguei um preço ok pela passagem. Então tem muito disso, você tem que entender que vai depender do que tá acontecendo, primeiro, no seu local de partida e segundo, no seu local de chegada. Então, por exemplo, vamos dizer Olimpíadas 2020, vai ser no Japão, vai ser em Tóquio. Então, e vai ser no fim de julho, começo de agosto. Fim de julho, para sair do Brasil, é férias escolares, as passagens vão estar caras. Chegando no Japão, temos Olimpíadas, as passagens estarão caras. Então, esse trecho, por exemplo, saindo do Brasil, indo pro Japão, vai estar caro de qualquer maneira. Quando a gente fala, então, de julho/agosto de 2020. O período que tiver acontecendo as Olimpíadas, por exemplo. Então, vão ser passagens mais caras, você tem que se preparar para isso. E essa é uma das partes que ele pega bastante pesado.
Se você conseguir ir fora de época, é a melhor coisa que você pode fazer. Por quê? Ir fora de época você economiza na passagem. Geralmente hotel não muda muito o preço, mas a passagem muda demais o preço. E querendo ou não, grande parte das viagens a passagem é o maior gasto que você vai ter. Então eu recomendo que você tente encaixar suas viagens para períodos que não sejam tão festivos no local onde você vai ou férias no local de onde você está vindo. Vamos lá de novo o exemplo da Suíça no ano passado. Para a Suíça no ano passado, eu paguei, se eu não me engano, 3,5 na minha passagem ida e volta pra Suíça, pra passar 15 dias lá. E eu comprei com 3 semanas a um mês de antecedência, o que é muito em cima da hora se você tá falando de uma viagem internacional. E eu paguei esse preço, que é um preço bastante ok pra uma viagem pra Europa. Dá pra você pagar mais caro, mais barato, dá pra você pagar mais barato, dá pra você pagar mais caro, dá pra você pagar mais caro. Gente, o espectro é gigante quando se trata de passagens. Mas eu peguei um preço ok, eu fui em junho, que não é um mês onde a gente tem muitas pessoas viajando, então ele é um pouquinho mais barato mesmo, é tipo um preço um pouquinho ok. E eu acho que mais ou menos é isso, então você tem que entender, quando você vai planejar uma viagem, vamos montar uma fórmula básica. Então você tem que entender quando você consegue viajar, esse é o primeiro ponto. Pra onde você gosta... tá certo. Quando você consegue viajar, pra onde você gostaria de ir, e se essa quantidade de dias que você consegue viajar e esse local onde você gostaria de ir, eles encaixam, eles fazem sentido. Depois disso, você pode colocar os alertas de preço pro local onde você quer ir. Então, entrar no site que você preferir. Eu, particularmente, como eu disse, uso o Google Flights e o Skyscanner. E daí você põe, então, o tal do alerta pro preço da passagem. Quando você conseguir a sua passagem, aí entra a parte das hospedagens. Eu vou entrar um pouquinho mais em detalhe mais pra frente. E você tem que entender que as hospedagens, vai depender do estilo que você quer na sua viagem. E por fim, quanto que você pretende gastar por dia. Uma ferramenta que eu descobri quando eu fui pro Japão, e eu gostei muito, é um site, se eu não me engano, chama Quanto Custa Viajar. Então, você põe o local que você vai, então, vou pra Tóquio, e daí você põe o estilo de vida que você quer levar em Tóquio. Então, por exemplo, eu quero levar um estilo de vida bem econômico, e ele vai te dar, beleza, você pode comer de X a X preço, entendeu? Então, se você for numa Combini, ou se você for num restaurante de rua, tipo, nada muito chique, então você vai gastar de, sei lá, 200 ienes até 1.500 ienes. E etc. Então ele vai te dando todo mais ou menos o parâmetro que você vai gastar por dia, pra você também fazer um cálculo e decidir o quanto dinheiro você vai gastar nessas viagens. Que também é um ponto muito forte. E me perguntaram também essa questão de como lidar com o dinheiro da viagem. Mas deixa eu entrar numa pequena aspas, então, num específico que a Ru me pediu. Então, como eu faço meus planejamentos de viagem solo? Eu não digo que grande parte das minhas viagens são solo, mas eu faço bastante até viagem solo. Então, eu acho que a minha primeira grande viagem solo mesmo, sozinha, foi pra Suíça, que eu passei 15 dias completamente sozinha na Suíça, então eu e eu mesma. Eu acho maravilhoso viagem solos, eu adoro viajar solo. Não me entendam errado, não é que eu não gosto de viajar com outras pessoas, eu gosto muito de viajar com outras pessoas também. Mas eu acho que a viagem solo, ela tem uma pegada diferente. É muito gostoso viajar solo. A viagem solo, ela é boa porque assim, o que você quer fazer? Qual é o seu objetivo com a viagem? Quais são os seus interesses? Tudo é voltado pra você. Todas as suas decisões são voltadas pra você. Você não tem que se preocupar com absolutamente nada. Nenhuma outra pessoa nessa viagem importa além de você. E essa é a parte gostosa de planejamento solo. Então, por exemplo, na Suíça. Quando eu comecei a olhar a Suíça, eu falei, Zurique, eu quero muito conhecer e eu quero passar bastante tempo lá. Porque é uma cidade grande, é uma cidade, tipo, viva. É uma coisa mais interessante. E eu quero, obviamente, conhecer outras cidades. Então eu fui pegando todas as cidades que eu gostaria de conhecer. Então eu peguei no início, logo quando eu comecei a planejar a viagem, eu tinha em torno de 7, eu acho que cidades top que eu queria muito conhecer, só que eu tinha 15 dias. Eu conheci Bregenz, obviamente vocês sabem, porque né, se vocês jogarem Swiss Diaries, na minha busca do canal vocês têm todos os vídeos da Suíça. Então eu conheci Bregenz na Áustria, eu conheci Lindau na Alemanha, eu conheci Zurique, eu conheci Berna, conheci Lucerna, conheci Interlaken, então deram 6 cidades em 15 dias, o que é insano.
Para algumas pessoas, para mim funciona. E foi uma coisa também que me perguntaram se compensa viajar com menos de uma semana. Particularmente, eu digo que sim, mas é uma particularidade minha. Tem gente que defende que não, tem gente que defende que sim. Eu não sei informar vocês o certo e o errado. Eu nunca vou falar isso aqui no meu canal. Não, o certo é você ficar 36 horas no local. Não, gente. Tipo, não tem fórmula. Cada local tem a sua quantidade necessária de tempo e cada pessoa tem a sua quantidade necessária de tempo. Quando eu estive na Espanha, eu fui para Bilbao, eu passei 2 dias em Bilbao. Quando eu fui para Toledo, eu passei 1 dia em Toledo. Quando eu fui para Sevilha, eu passei 2 dias em Sevilha. Quando eu fui para Portugal, eu passei 3 ou 4 dias em Portugal. Quando eu fui para Barcelona, eu passei 3 dias em Barcelona. Nenhuma dessas viagens foi com mais de uma semana. E nenhuma dessas não foi por isso que eu não aproveitei o local que eu fui. Eu acho que cada cidade tem a sua quantidade necessária de dias para você poder realmente explorar a cidade. E também tem o seu estilo de viagem. Eu gosto de viver a vida de um local, porém, para mim, como turista, eu não preciso viver essa experiência. Então, eu não tenho essa necessidade, entendeu? Então, pra mim, sim, vale a pena você viajar com menos de uma semana. O que vai definir quantos dias você tem que passar naquele local é quantidade de coisas que você quer fazer, quantidade de dinheiro que você tem pra gastar, porque infelizmente isso é muito importante, que realmente você tá buscando naquela viagem. Então são várias coisas diferentes.